Muito bem, estamos de volta, né? Terminamos nos dois primeiros blocos, nós falamos sobre a organização do sistema de saúde, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Tinha muito mais coisa para falar, mas é com o pessoal, né, da assistência à saúde, quando eu dou aula lá no Centro Universitário de Faculdade de Medicina do ABC, no mestrado e doutorado, eu me aprofundo, porque lá o pessoal é da área da saúde. Aqui não precisa, só você ter essa ideia de que nós temos dois grandes ramos da assistência à saúde, que é a saúde pública e a saúde privada. Muito bem. E aí nós vamos, então, falar sobre os direitos dos autistas na assistência à saúde. E aí eu coloquei aqui para vocês que uma das questões que são importantes é exatamente eu saber da competência. Então eu já coloquei aqui para vocês, né, que o Estado, o município, a União, o Estado e o município tem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamento. Então eu preciso tomar cuidado. Por que eu preciso tomar cuidado? Porque até então, antes dessa discussão no STF sobre medicamentos e tratamentos pelo SUS, nós tivemos uma pequena alteração em relação à competência e que eu poderia antigamente, eu poderia optar pela União, pelo Estado e pelo município. Agora não. Agora, em razão do tema 1, 2, 3, 4 e do tema 6, né, eu preciso agora tomar cuidado e teve recentemente uma discussão com o ministro Gilmar Mendes e o Sistema Único de Saúde em relação a tratamentos e medicamentos de alto custo, que eu vou falar aqui para vocês poderem entender. Então, eu tenho aqui o Sistema Único de Saúde, né? E tenho a saúde suplementar. Lembrando você que, pela fundamentação, aqui nós não vamos ter problema, porque nós vamos tratar com leis específicas, nós vamos trabalhar com duas leis específicas. Nós vamos trabalhar com a lei dos direitos dos autistas e vamos trabalhar com a lei dos direitos das pessoas com deficiência. Para ficar um pouco mais didática a aula, para você poder entender mais, eu não vou ampliar a visão dos direitos dos autistas e dos direitos das pessoas com deficiência, porque existem muitas questões que não estão relacionadas com a nossa advocacia, ou que não vai surtir nenhum efeito na prestação de serviço. Por isso que eu limitei o direito dos autistas na assistência à saúde. Por quê? Porque negativa do SUS, negativa das operadoras, são demandas que vão aparecer no seu escritório com mais frequência do que outras questões. Okay? A única diferença que eu vou fazer, que eu vou colocar nessa aula, vou fazer reforçar aqui uma questão muito importante, que é se o autista tem direito na escola a professor assistente ou a TO, né, que é o terapeuta ocupacional, enfim, é uma confusão e a gente vai trabalhar com isso, ok? Muito bem. Então, voltando aqui, regra geral, você vai anotar aí que os entes públicos responsáveis solidariamente pelo fornecimento de tratamento e medicamento. Uma dica prática. Se na hora você estiver meio confuso em relação à propor a ação judicial contra a União, Estado e Município, coloca a União, distribui a ação ou no Juizado Especial Federal, 60 salários mínimos, até 60 salários mínimos o valor do medicamento, ou vai para a Justiça Comum Estadual. Vou voltar para falar disso daqui a pouco. Lembrando vocês que quando você estiver numa cidade na qual não existe, só exista vara da Fazenda, não exista nem vara da Fazenda Pública. Vamos imaginar que você esteja num lugar em que só tem o juizado, a Justiça Comum Estadual. Ela é competente. Nós falamos que no direito processual civil isso chama-se cumulação de competência. Cumulação de competência, ok? Muito bem, vamos lá então. Vamos voltar aqui. Aí o que eu fiz? Sistema Único de Saúde. Medicamento não registrado pela Anvisa. Tá? Então, se o medicamento não é registrado pela Anvisa, nós temos aqui, claro que é o dever do Estado de fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa. A responsabilidade aqui, eu vou até trazer para você anotando também no seu caderno, vou colocar aqui, ó, medicamento não registrado pela Anvisa, ok?
A ação judicial será proposta na Justiça Comum Federal ou no Juizado Especial Federal, tá? Dependendo do valor do medicamento / tratamento, ok? Então, até 60 salários mínimos, nós vamos distribuir, né, no Juizado Especial Federal. Mais de 60 salários mínimos, vai ser na Justiça Comum Federal, ok? Lembrando que nós estamos tratando de medicamento não registrado pela Anvisa, ok? Muito bem, professor, mas vamos imaginar vamos pensar que eu estou diante da operadora de plano de saúde. Como é que eu vou fazer? O medicamento não está registrado na Anvisa. É para a Justiça Comum, porque eu não estou propondo a ação judicial, né? O meu cliente tem plano de saúde, o médico solicitou um tratamento para a criança com autismo e a operadora negou. Onde que eu vou distribuir? Eu vou distribuir essa ação judicial na Justiça Comum Estadual. Então, eu só vou distribuir a ação judicial contra a União, contra o Estado, contra o município, quando o meu cliente estiver sendo, né, ele for usuário do Sistema Único de Saúde. Tá? Se ele for usuário do SUS, ali que eu vou distribuir a ação judicial. Ok? Muito bem. Agora, presta bem atenção que isso aqui é uma novidade. Medicamento registrado na Anvisa e não incorporado no SUS, isto é, ele não está na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, do RENAME. Presta atenção que isso o ministro Gilmar Mendes, né, já colocou isso. Aliás, quem fez o meu curso de ações judiciais para obtenção de medicamento e tratamento no SUS, no e-book eu explico, tá? No e-book eu explico essa atualização em relação à competência. Então você leia o e-book, que tem toda a informação lá. Quando o valor, presta bem atenção, isso, repito, nós estamos falando agora de medicamento registrado na Anvisa, mas ele não está incorporado no SUS, ele não está incorporado no RENAME, tá? Eu sempre gosto de fazer essa explicação, deixa eu fazer essa explicação, porque é importante. Ó, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Eu tenho a Anvisa, tá? A Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu tenho a Anvisa, ok? Todos os medicamentos têm que passar obrigatoriamente pela Anvisa. Muito bem. Aí eu venho para cá, eu tenho o RENAME. Que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E eu tenho aqui o SUS, ok? Muito bem. Agora eu tenho aqui o rol, né? O rol da ANS. O rol da ANS. E aqui eu tenho as operadoras de planos de saúde. Operadoras de planos de saúde, ok? O problema, a regra geral é a seguinte: se o medicamento, o tratamento estiver reconhecido pela Anvisa, estiver no RENAME, o SUS é obrigado a fornecer tratamento e medicamento. Não tem desculpa. Se o medicamento e tratamento estiver registrado na Anvisa e constado o rol da ANS, a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir o tratamento. Não tem conversa. A grande discussão que nós temos vai estar aqui, ó. Aqui.
é o não registro, tá? Ele está reconhecido, tá? Pela Anvisa, mas ele não consta do RENAME nem do SUS. Ele está reconhecido pela Anvisa, mas não consta do rol, ok? Então, é isso que eu tenho que saber a competência. Muito bem. Então, vamos pensar aqui o seguinte, dentro dessa questão da competência. Se o medicamento não estiver registrado na Anvisa, a gente tem que provar que esse medicamento é eficaz naquele tratamento. Quem é que vai dizer para mim? É o médico assistente que vai indicar para mim esse medicamento que, embora não esteja registrado na Anvisa, ele é eficaz. Ok? A gente vai se aprofundar na tese jurídica de um medicamento registrado na Anvisa, medicamento que não está registrado na Anvisa, medicamento que não está no rol ou do RENAME ou da ANS. Muito bem. Aqui, então, a decisão que o ministro Gilmar Mendes, o STF, tomou é exatamente de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado no SUS, isto é, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. O que eles fizeram? Quando o valor anual do tratamento é igual ou superior a 200 salários mínimos, a competência é da Justiça Federal. Passou de 200 salários mínimos, 210 salários mínimos, gente, é para distribuir a ação na Justiça Federal. Quando o valor unitário do medicamento é entre 210 salários mínimos, a competência é da Justiça Estadual, tá? Ou seja, vamos pôr de 210 salários mínimos para baixo. Ou o valor unitário do medicamento é entre 7 e 200. Então, acima de 210, vamos pôr assim, porque eu sempre falo que eu tenho que trabalhar por cautela. Se for entre 7, tá? Salários mínimos, tá? Até 209 salários mínimos, tá? Eu distribuiria na Justiça Estadual Comum. Acima disso, eu iria para a União, tá? Para a Justiça. Como isso não está muito bem definido, no sentido que a Justiça Federal, porque eu estou pensando assim, mas eu não posso optar em colocar o Estado e o município, eu colocaria o Estado e o município também, acima de 210 salários mínimos, porque são a responsabilidade, eles são entes responsáveis, ok? Muito bem. Olha só, a União vai ressarcir 65% das despesas decorrentes de condenações dos estados e dos municípios. Para remédios oncológicos, o percentual é de 80%. Então, todos os remédios, tratamentos, a União vai ressarcir os estados e os municípios em 65% dessas despesas. Tratamento oncológico, 80%. Por quê? Porque o tratamento oncológico é mais caro. Ok? Seguindo, então. A ação contra a operadora de plano de saúde. Eu recomendo, aí muda, né? Juizado Especial Federal ou Juizado Especial da Fazenda Pública, até 60 salários mínimos o valor do medicamento. Acima de 60 salários mínimos, Justiça Comum Estadual ou Justiça Comum Federal, obedecendo aqui à competência. Muito bem. Agora, a questão é o foro, onde que eu vou distribuir a ação. Se for contra o SUS, né? Se for contra a União, Estado e Município, sempre vai ser no domicílio do réu. Eu vou distribuir a ação judicial no Fórum Federal, no Fórum da Vara da Fazenda Pública e assim sucessivamente. O que vai mudar é a questão do domicílio do autor quando eu falo da operadora de plano de saúde. Medicamento e dano moral, artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Então, eu vou precisar saber como que eu vou fazer para eu poder propor a ação judicial em relação à operadora de planos de saúde. Então, onde que eu vou? Então, já sei que é Justiça Comum Estadual. O artigo 46 do CPC fala que ela será distribuída no domicílio do réu.
E o artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor fala que se tiver questão que envolva dano moral, eu posso optar tanto pelo domicílio do réu quanto pelo domicílio do autor. Tá? Então são essas duas possibilidades aqui. E aí, para o próximo bloco, eu começo a fazer a análise da fundamentação legal. Eu começo a fazer a análise da fundamentação legal. Vamos lá, então, para o nosso próximo bloco.